Olá! Nos últimos meses a gente vem vendo uma enxurrada de novas leis, novos projetos tentando aumentar a arrecadação dos cofres públicos brasileiros. Com o objetivo de seguir com os projetos do governo e tentar fechar as contas do país no verde em 2024, o governo vem tentando de toda forma criar novas fontes de recurso. E isso, claro, acaba se refletindo em mais imposto para nós cidadãos. Mas afinal, nós brasileiros, será que a gente já não paga imposto demais? E será que esse processo de aumento de impostos realmente é eficiente para aumentar a arrecadação do governo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Pedro Jobim, eu sou consultor financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre a curva de Laffer. Bom, a curva de Laffer, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela é uma teoria econômica, ficou bastante popular nos Estados Unidos nos anos 70. Foi desenvolvida pelo economista Arthur Laffer, que era um economista já bem reconhecido no governo do Gerald Ford, que em uma discussão com outro funcionário ali do serviço público, desenhou em um guardanapo mostrando argumentos sobre o fato de que não necessariamente aumentar impostos aumenta a arrecadação do governo. Pelo contrário, pode ser até que essa arrecadação diminua com o aumento do nível de impostos. Esse guardanapo se perdeu ao longo do tempo, mas as repercussões dessa teoria vêm sendo vividas em todos os países do mundo até hoje. E muitos políticos talvez ainda não conheçam ela bem, porém deveriam. Para a gente entender o gráfico da curva de Laffer, é só a gente pensar nos extremos dele e o que aconteceria se a gente tivesse um imposto, por exemplo, de 0%. Se eu não tenho nenhum imposto, o governo não arrecada nada, ou seja, não vai ter nenhuma arrecadação. Se a gente tivesse um imposto de 100%, o que aconteceria? Se você tivesse que pagar 100% daquilo que você ganha para o governo, provavelmente você não faria nada. É melhor ficar em casa sem produzir nada, sem criar nenhuma riqueza, já que você não vai poder usufruir dela e vai ter que devolver tudo isso para o governo. O que acontece é que o governo também não arrecadaria, provavelmente, nada, porque ninguém ia sair para trabalhar, ninguém ia ter interesse em criar riqueza se depois não vai poder ter nada em troca por isso. E aí, no meio do caminho, a gente tem o equilíbrio. O que é mostrado, então, nessa curva é que, a partir do momento que os impostos vão aumentando, a arrecadação do governo também vai aumentando exponencialmente. Se você tem um imposto de 1%, provavelmente as pessoas não vão deixar de produzir muita coisa, vão estar até razoavelmente tranquilas de pagar esse imposto, mas a arrecadação do governo de 0 para 1 vai subir exponencialmente. Mas, à medida que vai aumentando cada vez mais essa carga tributária, as empresas, as pessoas vão ficando cada vez menos estimuladas a produzir mais, a crescer, a tentar aumentar a lucratividade das suas operações, porque cada vez menos vai ficando para elas. A grande discussão, então, entendida essa dinâmica, de que é um fato consolidado, é qual seria esse ponto ideal dentro da curva de Laffer, onde que a gente teria a maior arrecadação possível para o governo, em que também as pessoas estão confortáveis em produzir o máximo possível, né, e tranquilas em pagar aquele imposto, sem que o imposto afete a produtividade geral da economia. Os princípios econômicos da curva de Laffer com certeza fazem sentido, mas nunca vão ser uma ciência exata. É importante entender a economia como um todo e os efeitos da tributação, e especialmente num país como o Brasil, em que a tributação é extremamente complexa, é muito difícil saber até onde isso vai acontecer. Mas a gente já consegue ver alguns efeitos na economia e talvez muitas das expectativas que a gente vem vendo
dentro dos noticiários, dentro das previsões do governo, principalmente, acabam sendo frustradas. A gente vê notícias em que o governo espera arrecadar X milhões, X bilhões, em que basicamente o que eles estão calculando é que se o imposto aumenta de 10 para 20, a arrecadação também vai dobrar, mas claramente não é isso que acontece nenhuma das vezes. A gente pode, olhando mais uma vez para o gráfico da curva, ver que à medida que eu vou aumentando a alíquota, a curva vai se suavizando, eu vou tendo cada vez uma arrecadação incremental menor até o momento que essa arrecadação começa a diminuir e eu começo a dilapidar a lucratividade das empresas e das pessoas como um todo e da economia como um todo. Outro ponto importante que nossos representantes deveriam pensar também, além da curva de Laffer, é na falta de uniformidade que a gente tem hoje no país em relação às tributações. A gente está tentando resolver isso com a reforma tributária, mas muita gente ainda está tendo ali capacidade de fazer lobby, de ter vantagens em certas áreas, o que afeta bastante a nossa decisão de como empreender, de como trabalhar e também, principalmente, de como investir. A tributação dos seus investimentos vai afetar diretamente no resultado da sua carteira. E acompanhar tudo que vem acontecendo, tudo que vem mudando dentro das regras, das leis, realmente é um fardo muito grande para o investidor, especialmente o pequeno investidor, a pessoa física, que está ali tentando construir com tranquilidade um futuro para ele, para sua família e uma carteira bem diversificada e perene de investimentos. E aí, para isso, nós temos a Rio Claro para te ajudar nesse processo. É muito importante entender muito bem como funciona a tributação de cada ativo dentro da sua carteira, o que está mudando, o que pode mudar para a gente tomar as melhores decisões financeiras dentro de todo o seu planejamento financeiro. E aí, para isso, você que está aqui assistindo a gente tem direito a uma consulta gratuita com um dos planejadores, com um dos especialistas aqui da Rio Claro. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo tudo que você precisa saber para poder entrar em contato com a Rio Claro e ter uma consulta, olhar como está a sua carteira de investimentos e também tirar todas as suas dúvidas, tanto sobre o mercado financeiro quanto também sobre a tributação, as perspectivas que a gente tem na economia a partir de agora e principalmente nas regras aqui do Brasil.